Ele cai e não cai, fazia tranquilo, ele vai e não vai. Vem pra nós, dança agora, a dança do passado, o que tá dançando agora. Vem pra gozar, dança o dança agora, a dança do passado, o que tá dançando agora. Yeah! Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Podem usar o chat, podem ligar o microfone. Ótimo. Sim, Dei aí, estou ouvindo. ótimo. Dei 5 minutinhos de tolerância aí para a gente começar, tá bom? A gente vai começar esse primeiro momento com alguns avisos que dá tempo de quem está chegando aí e entrando e eu ir oferecendo aqui as permissões, tudo bem? Bem, pessoal, para todos aqueles que puderem, tentem entrar um pouquinho antes. Eu acredito que todos vocês aí talvez sintam falta dos colegas, sintam falta desse contato, de estarem juntos todos os dias, tá bom? Então, todos os dias eu vou chegar aqui mais cedo, abrir mais cedo para ir liberando as permissões. Enquanto isso, sintam-se à vontade para clicarem, utilizarem o chat e irem interagindo, matando as saudades, tudo bem? E conversem no chat comigo, gente, porque a professora Evane, ela é uma professora muito carente, tá bom? Então, essa coisa aqui dessa interação com vocês caladinhos aí, com câmera desligada, para mim, é até um pouco depressivo. Então, usem o chat aqui quando eu quiser, quando eu trouxer alguma questão, alguma proposição, para eu saber que tá todo mundo aí vivão do outro lado, beleza? Com relação às câmeras, pessoal, duas questões, tá bom? Ninguém precisa ligar as câmeras. A gente compreende que algumas pessoas elas não se sentem confortáveis com a câmera ligada. Agora, quem se sentir confortável, a gente sempre começa com as câmeras ligadas para quem quiser, para vocês poderem se ver, para vocês poderem olhar para a carinha um do outro descabelado aí em home office, né? Mas se por um acaso a conexão ela ficar muito instável, aí eu dou um aviso para que a gente desligue as câmeras, porque assim a gente torna a nossa apresentação menos pesada e a gente consegue seguir com mais tranquilidade, tudo bem? Respondam aqui no chat. Então tá joia, pessoal. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm algum representante de turma, se ele está aqui na sala. Ariel Linda e Ana Paula Linda estão aí? Bem, gente, não tem problema. Na verdade, eu só gostaria de alguém, se alguém se propor a fazer um pequeno serviço para mim. Porque quando eu começar a apresentar para vocês, a minha tela some. Eu não consigo mais ver vocês e eu não consigo mais ver o chat. Então, quando eu fizer pequenas perguntas operacionais do tipo, tá funcionando, tá apresentando, para que essa pessoa ligue o microfone. Ana Paula, está? Ana Paula, então você poderia fazer isso por mim? Liga o seu microfone rapidinho e testa ver se está tudo ok com ele. Ou o Matheus que tem Xiaomi, vocês quem sabe. Ok. Tá ok, Ana Paula? Ótimo. Tá. Então a gente vai combinar o seguinte: quando eu não estiver mais aqui vendo vocês, se eu pedir alguma questão operacional do tipo, estão me ouvindo, tá aparecendo, a Ana Paula, ela liga o microfone, habilita o microfone e me dá a resposta, tudo bem? Em qualquer momento da apresentação, gente, se vocês quiserem perguntar durante a aula, vocês vão precisar abrir o microfone, tudo bem? Porque o meu acesso ao chat, ele vai ser bem limitado.
Agora, se vocês, por um acaso, quiserem ir lançando perguntas no chat e depois que eu terminar a aula eu respondo, também pode ser, tá bom? Então, lembrando, perguntas de duas formas. Durante a minha apresentação, se vocês ligarem o microfone e falarem comigo diretamente, ou então mandando as perguntas no chat e depois que eu finalizar a apresentação, eu vou responder todas as perguntas do chat, tudo bem? Ok, gente? Não me deixem falando sozinha que eu sou carente. Show! Tudo bem. Junto. Muito bom, meninos. Antes de a gente começar, eu também queria fazer uma pergunta. Vocês conseguiram acessar a apostila? Não tem problema não, se vocês ainda não conseguiram ler, eu gostaria só de saber como é que está esse passo aí, se vocês já conseguiram ler alguma coisa, se vocês ainda não conseguiram ler, para eu saber aí dosar como é que a gente vai fazer a nossa aula de hoje. Ok. Então tá, gente. Se por um acaso alguma questão ficar meio complicada, que não deu para entender muito bem, porque ainda não teve oportunidade de ler a apostila, habilita o microfone e me chama, tá bom? Que aí vocês perguntam e aí eu dou uma aprofundada melhor no conteúdo para que vocês possam entender. Tudo bem, galera? Vocês entenderam a questão da importância de vocês entrarem um pouco mais cedo para ajudar o pessoal que utiliza o pacote de dados? Vamos sempre tentar manter esse padrão, tá bom? Tentar o quanto mais cedo entrar para que a gente consiga desenrolar a aula e começar a aula em ponto. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos começar. Ana Paula, peço que você já fique aí atenta, que nesse momento é o momento que eu vou mais precisar de você aqui, que a professora vai entrar na peleja de conseguir aqui fazer a apresentação. Aqueles que estiverem aí do outro lado, vocês vão perceber que quando eu colocar a apresentação aqui, vai aparecer as imagenzinhas de vocês, tá bom? Em cima, pequenininhos. Então, aqueles que, porventura, gostarem de ver a professora falando, vocês só passem a setinha para o lado e busquem a minha imagem, que a minha imagem vai continuar ligada, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou tentar agora colocar aqui a nossa apresentação. Ana Paula, tá aparecendo alguma coisa aí para vocês? Oi, O que tá. está aparecendo na sua tela? Tá escrito etapa 3 Ótimo. e eu não tô enxergando direito, mas tá Ah, então aparecendo. tá jóia. Bem, pessoal, então vamos começar a conversar um pouquinho dos temas que nós propomos a discutir nessa nossa etapa 3. Para aqueles que já conseguiram fazer a leitura da nossa apostila, eles puderam perceber que a nossa apostila, o nosso material da etapa 3, ele vai se dedicar a discutir o manejo da dor e o manejo da pressão arterial. Tá ok, gente? O volume aí, dá para ouvir tranquilamente? Ana Paula? Sim, Ótimo. Bem, pessoal, então, assim como a apostila, para eu dividir didaticamente, para que vocês consigam acompanhar a nossa apresentação segundo aquilo que alguns já puderam ler, eu vou seguir mais ou menos a mesma ordem, tá? Então, gente, começando pelos fármacos que atuam no manejo da dor. Para a gente falar sobre esses fármacos, primeiro a gente precisa entender, afinal, o que é a dor, né? A dor, gente,
conforme a gente vai conversar um pouquinho mais, ela vai ser ação. Opa, deixa eu só voltar aqui porque alguém chegou na aula. Só um pouquinho. Pronto. Ok. Essa nossa dor, ela vai se originar de um processo inflamatório que a gente vai entender daqui a um pouquinho. Mas como é que surge, professor, esse processo inflamatório? Então, vocês vão imaginar que vocês estão andando na sala de vocês distraídos, gente. E aí, de repente, vocês fazem aquela proeza que todo mundo, em algum momento da vida, já fez. O que acontece? Vocês metem o dedo, o mindinho, na quina do móvel. Agradável a sensação, galera? Duvido aqui que não teve ninguém que não passou por esse momento traumático, de muita angústia e dor. Então, quando a gente está caminhando, por exemplo, aqui na sala e a gente mete o dedo ali na quininha, a pele do nosso dedo, ela vai entrar em contato com aquela quina, né? E naquela pele que está lá, na pele que está lá na pontinha do nosso dedo, ela vai ter receptores. Receptores chamados nociceptores. Esses receptores, eles vão ter a capacidade de perceber esse processo desse impacto que é potencialmente lesivo, né? Então, a partir desse contato, desse impacto com o nociceptor, o que é que vai acontecer? Ele vai, por meio desse contato, gerar um potencial de ação. Tudo bem? Ele vai transformar a mensagem que é bati o dedo mindinho na quina do móvel em potencial de ação. Esse potencial de ação, gente, é importante de a gente lembrar que é a forma como o nosso sistema nervoso central, ele se comunica. Assim como eu me comunico com vocês por meio da minha fala, assim como eu me comunico com vocês por meio da palavra, por meio dos gestos, o sistema nervoso central, ele se comunica por meio de processos sinápticos. E esse processo sináptico é possível a partir da geração de um potencial de ação. Tudo bem? A geração desse potencial de ação é chamado de transdução, tá? Primeiro processo, que é aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a apostila, e para aqueles que ainda vão ver, tá lá. Primeiro. Então, aquele processo de impacto no nosso dedo mindinho já virou um potencial de ação. E a partir desse potencial de ação, essa mensagem, ela vai caminhar lá daquele receptor até a nossa medula espinhal. Quando vocês lembram, vocês puxam lá da anatomia, que eu tenho certeza que vocês amaram, vocês vão lembrar que o nosso sistema nervoso periférico, ele vai estar manifestado por meio dos nossos nervos. Mas quando a mensagem chega na medula espinhal, nós não falamos mais de sistema nervoso periférico. Chegou na medula, nós falamos em sistema nervoso central. Então, o caminho que vai ocorrer, esse percurso que vai ocorrer desde o potencial de ação lá do nosso receptor até chegar ao nosso sistema nervoso central na medula, vai ser chamado de transmissão. Tudo bem? Chegando na medula espinhal, esse processo sináptico, ele vai ser especializado, ele vai ser apurado, como se essa mensagem desse processo sináptico, ela se tornasse mais rebuscada. Por que mais rebuscada? Porque ela vai chegar lá no chefão do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Então, esse processo dessa apuração dessa mensagem por meio desse processo sináptico, permitindo que essa mensagem chegue melhor lá no cérebro, vai ser chamado de tradução, que é o terceiro processo nessa nossa via da dor. Chegou no cérebro, gente, e o cérebro falou: esse contato do meu dedo mindinho
com a quina do móvel não foi um carinho. Só um pouquinho, deixa eu liberar aqui. Retomando, o cérebro percebeu que aquele toque singelo do nosso dedo mindinho lá com a quina do móvel não foi um carinho. Ele falar, vixe, mas que coisa, que dor. Então, quando o cérebro ele entende que aquela mensagem que chegou é uma mensagem de dor, esse processo se chama percepção. Tudo bem? Lá na nossa quarta etapa, nós vamos perceber que essa via da dor, ela é uma via de mão dupla. É uma via que sobe do nosso receptor, do nosso nociceptor até o nosso cérebro, que é chamada a via ascendente da dor, mas ela também vai ser uma via que vai descer. Ela vai descer lá do nosso cérebro até o local onde houve esse contato, aonde gerou-se esse processo inflamatório. Tudo bem, gente? Teve algum problema aí? Deu para ouvir o raciocínio inteiro? Como é que foi? Tudo tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Ótimo. E aí, gente, vocês vão falar, ok, professora, eu entendi que o nosso receptor, ele vai entender que aquela pancada que eu dei lá na quina, ela é um processo lesivo. Mas como é que isso funciona, professora? Como é que esse nosso receptor ele vai funcionar? Porque nós temos, gente, na nossa pele vários mecanorreceptores. São os receptores que vão ser capazes de perceber um carinho, são os receptores que vão perceber uma cócega. Esses são os mecanorreceptores, eles recebem estímulos mecânicos. Mas os nossos receptores, eles não são mecanorreceptores qualquer. Eles não percebem qualquer tipo de estímulo. Ele vai perceber estímulos que podem causar lesão ao nosso corpo. Ok? Então, retomando, os nossos receptores, eles não vão receber qualquer estímulo mecânico, não vai ser qualquer toque, não vai ser qualquer estímulo. Vai ser estímulos potencialmente lesivos. Quando nós temos, gente, qualquer pancada, qualquer estímulo lesivo no nosso corpo de qualquer natureza. Só um pouquinho, gente, a Beiju tá querendo descer. Oi, pessoal! Então, a gente precisa compreender que todo processo lesivo, ele vai ser entendido no nosso corpo como algo que pode nos prejudicar. E como algo que pode nos prejudicar, nós temos vários soldadinhos dentro da nossa corrente sanguínea pronto para ir lá neutralizar o problema em loco. A galera aí que atua no militarismo, mais do que ninguém, vai se identificar aí com esses soldadinhos. Então, a gente vai perceber que todos esses mediadores que naturalmente eles correm na corrente sanguínea, quando a gente tem um processo lesivo, eles vão para o campo aonde esse processo lesivo aconteceu para tentar neutralizar. E dentro desse processo, nós vamos ter a criação de vários mediadores inflamatórios, que nada mais são do que várias substâncias que estão ligadas com o processo da inflamação. Essas substâncias, elas podem virar dor, essas substâncias, elas podem virar febre, elas podem virar várias coisas, tá? Mas agora a gente vai pensar que as substâncias decorrentes desse processo inflamatório, ela vai gerar dor, ok? Então, vai ser nesse processo inflamatório que o nosso receptor vai receber essa primeira mensagem. Então, o nosso receptor, ele vai interagir com substâncias inflamatórias. Ok? Então, se a gente retira de campo as substâncias inflamatórias, não tem dor.
Se não tem substância inflamatória para ligar no nosso receptor, que vai dar início ao nosso processo de transdução, não tem dor. Então, recapitulando, fazendo uma linha do tempo aí do nosso processo da dor. Bati o meu dedo mindinho na quina do meu móvel. Aí, o meu corpo vai perceber ali na região que alguma coisa não está certa. E aí, os vários mediadores que existem na corrente sanguínea, eles vão para o local da lesão para tentar mediar aquela informação, aquela situação por meio de uma inflamação. Na inflamação, vão existir várias substâncias. E são essas substâncias que vão se ligar aos nossos receptores. Essa ligação dessa substância inflamatória com o nosso receptor, ela vai ser capaz de ser transformada em um potencial de ação. Esse potencial de ação vai desencadear um processo sináptico. E é por meio desse processo sináptico que o nosso sistema nervoso se comunica. Então, no primeiro processo, esse processo sináptico vai ser originado pelo potencial de ação, chamado de transdução. Então, esse processo sináptico vai caminhar até chegar à medula espinhal, num processo chamado de transmissão. Chegando na medula espinhal, que já é sistema nervoso central, ele vai essa mensagem, ela vai precisar ser depurada para que ela chegue lá no chefão, que é o cérebro. Então, esse processo de depuração, de preparação dessa mensagem nesse caminho sináptico vai ser chamado de transformação. E chegando lá no cérebro, o cérebro vai entender que, ai, doeu. Ok, gente? Ana Paula, deu tudo certo aí? Conseguiu ouvir? Tudo certo. Então, tá já. Bem, okay. Ana Paula, aproveita para mim e faz aí o Hermes, o mensageiro. Tem alguma pergunta, processo aí no chat? Ainda não. Ah, então tá joia. Então, de tempos em tempos, eu vou parando e vou perguntando se tem alguma pergunta, tá, gente? Então, vocês podem ir colocando aí no chat que eu vou fazer pequenas pausas, ok? Bem, gente, e aí, dentro de todo esse processo que eu falei para vocês, lembra que eu falei que se não tem inflamação, não tem a substância que vai se ligar ao nosso receptor? Então, gente, na etapa 3 e na etapa 4, nós vamos falar sobre duas categorias de fármacos que mediam a dor. Essa categoria que nós estamos trabalhando aqui na etapa 3, ela é uma categoria que é mais adequada para o manejo de dores de leves a moderadas. São os analgésicos que a gente conhece. Os analgésicos e os anti-inflamatórios que a gente lida no nosso dia a dia, ok? Então, gente, esses analgésicos, esses anti-inflamatórios que nós lidamos no nosso dia a dia, eles são envolvidos com esse momento inicial. Eles são preocupados em, de alguma forma, prejudicar, evitar esse processo inflamatório. Evitando o processo inflamatório, não tem substância inflamatória que vai se ligar ao nosso receptor, desencadeando toda a nossa via da dor. Tudo bem? E dentro desse processo, nós temos a COX. A COX, ela é uma enzima. A COX se chama ciclooxigenase, tá, gente? Ela é uma enzima que ela faz parte da produção desses mediadores inflamatórios. Sem a COX, não tem mediador inflamatório, não tem substância da inflamação. Então, é graças à COX que a dor existe. Tudo bem? Mas, se não tem COX, não tem dor. Então, a maioria dos fármacos que nós conhecemos no dia a dia para manejo dessa dor são fármacos que são capazes de inibir a COX de alguma forma, ok? Então, quando a gente lembra lá da nossa apostila, a gente vai ver uma primeira categoria,
que é a categoria dos AINES. Os AINES são os anti-inflamatórios não esteroidais. O que significa não esteroidal? Esteroidal, gente, significa hormônios esteroides, tudo bem? Então, esses são fármacos que não vão ter absolutamente nenhuma relação com modulação hormonal, ok? Um detalhe para a gente entender a diferença deles para os processos esteroidais, tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Esses AINES, né? Esses AINES, eles vão compreender que já teve ali o estímulo e já foi produzido a ciclooxigenase, a COX. A COX, ela já está lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai impedir que a COX haja. Então, ele vai inibir a ação da COX. Se não tem a COX, não tem a síntese dos mediadores inflamatórios. Se não tem a COX, a gente não tem dor, tá? Então, os AINES, eles vão inibir a COX que já existe, a COX que já foi sintetizada, tudo bem? A COX, ela já está fora da célula, a COX já está aí ligadona, pronta para agir. Então, eles vão se relacionar com a COX dessa forma. Anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, inibem a ação da ciclooxigenase, da COX. Ok? Nós conhecemos vários anti-inflamatórios não esteroidais. O AS, o ibuprofeno, a nimesulida, o paracetamol, né? Mas uma coisa que é muito importante para aqueles que já seguiram o curso da nossa disciplina e viram a minha pequena videoaula falando sobre a dengue, vocês vão se lembrar que eu falei que a vida ela não é tão simples, né? E a COX, ela não é uma substância única. Existem vários tipos de COX. Vários tipos de COX que são envolvidas na síntese de vários mediadores. Então, gente, a gente vai perceber que entre esses vários fármacos anti-inflamatórios que a gente conhece, a gente vai ver que alguns fármacos são melhores. Ah, esse daqui é bom para dor na coluna. Ah, esse daqui é porreta para dor de cabeça. Ah, mas esse daqui, sabe aonde que ele age? Lá no dente, na dor de dente. Justamente por isso, porque, embora eles sejam de uma grande classe, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, esses fármacos, eles podem se ligar de uma forma mais efetiva a subtipos de COX. E esses subtipos de COX podem estar mais presentes em determinados tecidos. Só um pouquinho, chegou mais gente aqui na sala. Pronto. Então, a gente vai pensar isso. A gente vai pensar que, às vezes, a gente vai estar com uma dor de dente, e aí a gente vai no dentista e o dentista vai prescrever: olha, eu vou prescrever aqui para você um anti-inflamatório. Aí você olha para a receitinha, você fala nimesulida, você fala: poxa, mas não tem como você prescrever ibuprofeno, porque eu já tenho ibuprofeno lá em casa para dor de cabeça, não seria melhor? Aí ele vai falar: não, porque a nimesulida, ela tem uma ação mais efetiva para dor no dente. Justamente por isso, porque a gente compreende que dentro das várias COX possível, a nimesulida, ela vai lidar com tipos de COX específica. Infelizmente, a gente não consegue entrar muito a fundo nessas questões, não é o objetivo dessa nossa disciplina. Mas para aqueles que ficarem profundamente apaixonados aí pela farmacologia, vocês têm a referência que eu coloquei para vocês, que é o livro Hangdale, que ele vai entrar bem adentro de todos os processos químicos, as cascatas químicas, aonde esses mediadores que eu estou contando um pouquinho para vocês, eles vão agir. Tudo bem? Então, quem quiser aí, fique à vontade, eu vou adorar debater com vocês depois o negócio lá na minúcia, porque é bem legal, tá? Mas a gente não trata dessas minúcias dentro da disciplina de farmacologia, curso técnico, porque a gente compreende que é muita informação para vocês nesse primeiro momento, tá? Então, é importante para a gente lembrar, nesse primeiro momento, é disso.
a COX, ela é necessária para produzir a inflamação. Se não tem COX, não tem inflamação. Mas, compreendendo a relação com a COX, a gente conheceu agora essa primeira classe, que são os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais que são capazes de inibir a ação dessa COX. Mas, gente, como eu disse para vocês, cada fármaco ele vai agir com uma maior afinidade para tipos de COX específicas. Então, a gente vai perceber que, dentre os anti-inflamatórios, a gente vai ver que alguns vão causar reações adversas que outros não vão causar. Justamente por isso, pela afinidade. Tudo bem? Então, alguns efeitos adversos, eles são muito importantes de a gente pensar enquanto futuros profissionais da enfermagem. Um efeito adverso muito importante, que vai ser muito presente na prática daqueles que forem atuar na área cirúrgica, é a questão de verificar se, no pré-operatório, aquela pessoa que faz uso de AS, que é o ácido acetil salicílico, aquele gostosinho que as crianças gostavam de comer igual balinha, sabe? Aquele lá, ele precisa ser suspenso. Ele precisa ser suspenso de 5 a 7 dias. Por quê? Porque um desses mediadores que estão envolvidos dentro desse processo inflamatório são as plaquetas. E as plaquetas, elas são muito necessárias para evitar que nós tenhamos uma hemorragia. Então, se a gente inibe a COX e a COX não forma uma plaqueta, a gente vai acabar vulnerabilizando essa pessoa a ter uma hemorragia. Entendeu? Então, lembrando, as plaquetas, elas são um dos mediadores inflamatórios que tem influência da COX. Se a gente usa um anti-inflamatório de forma a barrar a ação da COX, a gente vai ter um prejuízo nessa inibição plaquetária. E essa inibição plaquetária, ela é importantíssima para conter processos hemorrágicos. Então, quando o nosso paciente, ele sabe que ele vai fazer uma cirurgia eletiva, ou seja, uma cirurgia que a gente já sabe que ele vai fazer, que ele precisa se preparar, a gente já suspende o AS. Tudo isso para minimizar o risco de hemorragia no processo do transoperatório e do pós-operatório. Tudo bem? Já um outro anti-inflamatório que é muito comum, que muitos têm em casa, que todo mundo compra que nem balinha na farmácia, é o tal do ibuprofeno. O ibuprofeno, gente, ele é uma medicação que a maioria das pessoas em algum momento já entrou em contato. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, tomamos o ibuprofeno na primeira vez, né? Então, quando a gente vai tomar qualquer fármaco pela primeira vez, a gente não sabe como o nosso corpo ele vai reagir a esse fármaco. Se a gente não consegue prever a reação desse fármaco que nós vamos ingerir pela primeira vez, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos observar como o nosso corpo ele vai reagir nesse processo. Tudo bem? E com o ibuprofeno, às vezes, esse ibuprofeno em algumas pessoas, ele vai se manifestar como tontura. E quando a gente fica meio tonto, a gente fica muito mais suscetível a cair, né? Então, quando nós formos tomar ibuprofeno a primeira vez, quando nós formos assistir a administração de um ibuprofeno pela primeira vez em alguém, a gente precisa antever para essa pessoa que ela pode se sentir tonta. E que se ela se sentir tonta com o uso do fármaco, que ela não tem que ficar levantando, dançando um samba de gafieira. É melhor ela ficar quietinha. Tudo bem? Ana Paula, o pensamento correu certinho? Tivemos interrupções? Sim, Deu certinho? Nós temos aí sim, alguma pergunta? Gabriel. Gabriel tá pedindo para a senhora falar da loratadina. Ah, loratadina? Vamos falar da loratadina também. Loratadina é uma outra classe de fármacos, né? Inclusive, ela é um fármaco que não está previsto aqui no nosso programa, mas nós podemos falar, tudo bem?
Mais tarde a gente já fala. No final da aula eu entro um pouquinho nessa questão desses antialérgicos. Me lembrem, tá, gente? Só para eu não me esquecer. É só para a gente terminar aqui, para a gente chegar lá. Bem, então agora nós vimos a nossa primeira classe dos anti-inflamatórios, que são aqueles que inibem a COX que já está produzida, tá? Mas aí agora nós temos uma outra classe, né? Opa, meu computador aqui tá revoltado. Peraí. Nós temos uma outra classe que é muito conhecida, que são os corticoides, né? Quem nunca ouviu falar em corticoide? Quem é que nunca falou, nossa, corticoide, mas forte demais, você não devia tomar isso, não. A gente fala isso aí, a gente não sabe nem porquê, né, gente? Mas não tá de todo errado, não. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que é esse corticoide, tá bom? Os corticoides, eles são anti-inflamatórios esteroidais. Lembra que eu falei para vocês que os não esteroidais eram anti-inflamatórios, que eles não tinham nenhuma relação com o hormônio? Pois é. Os corticoides, eles têm relação com hormônios esteroidais. Tudo bem? Opa. Então, gente, esses corticoides, diferentemente dos AINES que vão agir na COX, que já está formada, os corticoides, eles vão inibir que a COX seja produzida, que a COX seja sintetizada. Então, esses corticoides, eles vão agir na síntese proteica. Eles vão agir lá direto no processo de DNA e de RNA. Eles são medicações bem mais potentes. Porque agora eles não vão tentar mediar a situação ali quando ela já está posta. Eles vão inibir que a situação aconteça. Então, eles são fármacos mais potentes. Tudo bem? Por isso que a gente fala que eles são fármacos esteroidais, gente. Porque os mediadores que vão influenciar diretamente nesse processo de DNA, de RNA, de síntese proteica, ele vai ser realmente mediado por hormônios. Por isso que a gente fala aqui, no caso aqui dos corticoides, que a gente vai ter mediação hormonal. Mediação hormonal, essa que vai impedir que a COX seja formada. Mais uma vez, se não tem COX, não tem mediador inflamatório. Se não tem mediador inflamatório, os nossos nociceptores, eles não vão ser sensibilizados, né? Eles não vão ser. Qual é uma palavra mais simples? Eles não vão ser tocados, eles não vão ser estimulados. A palavra é essa, estimulados. Tudo bem? Pessoal, farmacologia, ela é uma disciplina um pouquinho difícil, tá? Então, eu tento tornar a linguagem mais fácil, mas não fiquem com dúvida, tá? Esses fármacos que nós vamos trabalhar são fármacos muito comuns no dia a dia de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, não tem problema nenhum em vocês perguntarem, tá? Eu vou parando de tempos em tempos para ver o que vocês têm de dúvida no processo. Ainda não esqueci da loratadina, vou falar daqui a pouco. Bem, gente, mas é aquela coisa, né? Nossa, mas corticoide, você não devia tomar corticoide, não, porque corticoide é um trem assim meio perigoso, sabe? Bem perigoso. Gente, mas algumas elas realmente vão requerir que a gente use anti-inflamatório a vida inteira. Que são as doenças autoimunes, né? Lúpus, por exemplo, artrite. Então, são medicações que a pessoa não vai falar assim, olha, eu não quero ter os efeitos adversos dos corticoides, porque, enfim, né? Porque eu não quero. Sendo que a doença de base dela é muito mais grave. Então, algumas pessoas, elas vão necessitar fazer esse uso prolongado desse corticoide. Então, em algumas pessoas que passam décadas a fio utilizando esse corticoide de uma forma crônica, elas podem apresentar a síndrome de Cushing, tá? Essa síndrome de Cushing, ela vai ter alguma relação que não dá para a gente entrar muito a fundo, mas a mediação desses hormônios esteroides, esses hormônios esteroidais, eles vão agir diretamente na
formação de tecido adiposo, de depósito de gordura. Então, a gente vai perceber que pessoas que desenvolvem a síndrome de Cushing em decorrência desse uso prolongado de corticoides, ela vai ter um acúmulo de gordura a gente chama essa região pérea aqui, peritoráxica, né? O que seria essa região peritoráxica? A gente vai perceber que vai ter acúmulo, sobretudo, nos ombros e vai ter acúmulo, sobretudo, no abdômen, né? E quem aí já sofreu efeito sanfona, já engordou, emagreceu, percebe que a nossa pele ela tem uma dificuldade de lidar com esse aumento desse volume. Então, é muito característico das pessoas que têm síndrome de Cushing essa quantidade acentuada de estrias nessa região de acúmulo de gordura, tá? Então, síndrome de Cushing é bem característico. Quando você vê uma pessoa que faz o uso prolongado, você vai ver que ela tem os ombros aqui largos, assim, bem rechonchudinhos mesmo, e o abdômen bem pronunciado, né? Bem protuso. E quando a gente vai olhar de perto a integridade da pele, a gente vai perceber que vão ter várias estrias ali, tá bom? Uma questão muito importante para nós, como futuros profissionais da enfermagem, é compreender que as medicações corticoides, elas vão interagir diretamente com imunobiológicos. O que são os imunobiológicos? São as vacinas e são os soros. Quem administra, quem cuida da sala de vacina? Enfermagem. Mais especificamente, equipe técnica de enfermagem. Quando vocês estiverem lá com a professora Yara estudando vacina, vocês vão saber que a pessoa não chega lá, ei, galera, vim tomar aqui uma penta, e ela já entra, né? Existe um processo de triagem antes. Então, nesse processo de triagem, é importante que a gente saiba se ela esteja usando algum fármaco que vai influenciar na ação dessa vacina, né? Senão, a gente vai administrar buscando essa imunização, mas às vezes ela não vai imunizar. Então, se por um acaso a gente descobrir que essa pessoa faz uso de corticoide crônico, a gente vai falar, olha, você já conversou com o médico? É bom a gente olhar antes para ver se a gente não vai ter que ver essa dose dessa vacina, como é que vai ser esse esquema terapêutico. Tudo bem, gente? Ana Paula, como estamos aí? Tudo bem. Tem uma pergunta da Catarina. Pode fazer. Assim, sobre o âmbito intra-hospitalar, é comum quando vamos ao hospital, o médico prescrever bezetacil, ou se tiver dor intensa, tramal, explica pra gente qual a razão desses fármacos serem Gente, usados tão frequentemente. Catarina, essa é uma pergunta muito, muito importante. Mas eu vou te pedir para que você guarde essa curiosidade para depois de amanhã, tá bom? Sabe por quê? Porque depois de amanhã vai sair a nossa quarta etapa. E na nossa quarta etapa, nós vamos conversar sobre 3 classes de fármacos. Mas dentre essas 3 classes de fármacos, nós vamos conversar sobre os fármacos opioides e nós vamos falar sobre os fármacos antimicrobianos, tá? O tramal, ele é um fármaco opioide. O tramal, ele é utilizado mais em dores médias, né? Essas dores, assim, que são consideradas as dores moderadas. E a benzetacil, ela é a penicilina, né? Ela é uma medicação não, uma substância que ela é sintetizada por uma classe de fungos e ela vai interagir com várias questões, tá? Então, é muito comum mesmo, são 2 fármacos muito utilizados. O tramal, em ambiente hospitalar, é mais utilizado ainda, né? Porque quando a gente tá com muita dor, gente, o que a gente faz? A gente toma dipirona, a gente toma paracetamol, a gente toma ibuprofeno. E quando o negócio começa a apertar, a gente vai no hospital. E aí, quando o médico vê que a gente já lançou mão de anti-inflamatório não esteroidal, quando o médico percebe que a gente já lançou mão de anti-inflamatório esteroidal, ou o que quer que seja, ele vai falar, opa, então isso daqui
não está sendo suficiente para mediar essa dor. Então, eu vou passar para a próxima droga dentro dessa escala, que são os fármacos opioides. Tramal está dentro dessa classe, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor o mecanismo de ação do tramal, a gente vai entender a outra parte da via da dor. Lembra que lá no início eu falei para vocês que o processo de transdução, o processo de transmissão, de transformação e de percepção, eles faziam parte da escala de subida da dor, que era a via ascendente da dor? Lembra também que eu falei que essa dor, ela tem uma via descendente? Essa classe de fármaco, que são os opioides, ela vai atuar nessa outra parte, que é a via descendente, que a gente vai conhecer bem a fundo na segunda apostila. Assim como a benzetacil, que faz parte de um fármaco, que é um fármaco utilizado como fármaco antimicrobiano, que ela é capaz de interagir com vários micro-organismos. Então, a gente vai no hospital, geralmente é dor de garganta, dor de ouvido, sífilis, né? Que são todas doenças que são causadas por micro-organismos, tá? Mas o mecanismo de ação, eu peço aí que dê uma seguradinha na curiosidade, que a gente vai conhecer ele bem legal na nossa próxima etapa. Finalizando aqui. Opa. Chegou alguém? Bem, então finalizando aqui essa nossa primeira etapa da nossa aula, que é a etapa onde nós estamos falando desses fármacos que vão manejar a dor nessas dores de leves a moderada, nós precisamos pensar em algumas questões que são também importantes para a enfermagem. Lembra que quando eu estava falando com vocês sobre inflamação, eu falei que a inflamação, ela não está só relacionada com dor? Lembra que eu falei também que a inflamação, ela vai estar relacionada à febre? Gente, a inflamação, ela tem um porquê fisiológico. A inflamação, ela é a mensageira de que tem alguma coisa no nosso corpo que não está funcionando legal, tá? Então, se tem alguma coisa que não está funcionando legal lá dentro do nosso corpo, a gente precisa saber. Então, como é que o nosso corpo, muito inteligente, ele vai avisar pra gente? Ele vai falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, tá doendo, tem febre, tá? Então, a inflamação, ela é legal, gente. Ela parece ser assim meio bandida, mas ela é legal, ela é importante pra gente. Porque ela vai sinalizar pra gente que alguma coisa ali tá acontecendo e que a gente precisa intervir, tá? Então, se a gente compreende que esses nossos fármacos anti-inflamatórios, eles vão interferir nessa inflamação, e se eu falo para vocês que a inflamação, ela vai também ocasionar a febre, o que vai acontecer quando a gente toma um fármaco anti-inflamatório? Inibiu a inflamação, não vai ter febre. Isso é o que a gente chama de efeito antipirético, tá, gente? As duas principais drogas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia para mediar as situações de febre é a dipirona e o paracetamol, tá bom? Retomando, o efeito antipirético se dá por quê? Porque a febre, ela vem em decorrência de uma inflamação. Tanto a febre quanto a dor vem em decorrência de uma inflamação. Se eu tomo um fármaco anti-inflamatório, o que eu vou fazer? Eu vou inibir que esse indivíduo sinta dor e que esse indivíduo sinta febre, tá? Se eu já sei que o indivíduo tá com dor, beleza, eu já sei que tem alguma coisa errada, eu vou lá e tomo uma medicação para diminuir a dor. Se eu já sei que o indivíduo tá com febre, beleza, eu tomo uma medicação anti-inflamatória ali e retiro aquela febre. Mas em algumas situações, gente, a gente pode perceber na nossa prática clínica que é muito importante que a gente descubra se o indivíduo ele tem febre, tá? Por exemplo, um indivíduo que está internado há muito tempo, para a gente saber se ele está desenvolvendo alguma infecção relacionada à assistência em saúde, se ele pode evoluir para uma sepse, tá? Então, embora sejam chatas e desconfortáveis, a gente tem que ser muito grata à dor e à febre, porque elas são a forma que o nosso corpo tem de avisar que tem alguma coisa de errado, tá? São também efeitos adversos muito comuns
pelo uso do anti-inflamatório, pela ação que esse anti-inflamatório tem na inflamação, são náuseas, vômitos, lesões, lesão renal principalmente, tá, gente? Gastrointestinais e hepáticas. Então, lembrando que, infelizmente, não dá para a gente entrar aqui na cascata química da coisa, mas a gente precisa entender que a inflamação e a COX, ela tem funções fisiológicas. E quando a gente retira essa inflamação, algumas coisas do nosso corpo vão acontecer, que são esses efeitos que eu acabei de falar para você, né? Então, a pessoa vai vomitar, vai ficar muito enjoada, reclamando que está enjoada, pode ter alterações na urina, então a gente precisa ficar de olho, porque isso pode ser um indicativo de lesão renal, lesões gastrointestinais, então às vezes as fezes podem vir com sangue, com rajas de sangue, ou então ela pode vomitar sangue, né? E lesões hepáticas, vai ficar bem amarelinha, né? Que chama-se icterícia. Um outro efeito importantíssimo aí da ação da inflamação é nessa nossa capacidade de umidificar a nossa boca. Se não tem inflamação, a nossa boca fica seca, tá, gente? Então, é muito comum, vocês vão ver muitas assim, pessoas que elas fazem uso de anti-inflamatório crônico, que elas vivem com balinha na boca, vivem com chiclete na boca. Mas a gente vai ver lá na quarta etapa que não é muito bom, né, gente? A gente ficar ingerindo açúcar o tempo inteiro. Então, quando a gente vê que a pessoa ela sofre muito com esse desconforto da boca seca, a gente orienta para que ela compre aquelas balinhas sem açúcar, tá? Ajuda a manejar o efeito sem zangar do outro lado, né? Sem aumentar os níveis glicêmicos do sangue. Os corticoides, eles também têm uma ação muito interessante. Quem aí já tomou Roacutan? O Roacutan, gente, que é aquela medicação fortona para espinha, sabe? Ele é uma medicação anti-inflamatória. Uma medicação anti-inflamatória que vai ter grande afinidade realmente por esses ductos que são responsáveis pela inflamação que gera espinha, né? Que é o Roacutan. O uso desse Roacutan, ele é muito característico para essa questão específica, que é a vulnerabilidade dermatológica, né? Quem já esteve com alguém que toma Roacutan sabe que ninguém sai do consultório tomando Roacutan sem indicações muito veementes de que ela precisa passar um protetor solar potente, tá? Um protetor solar potente, porque a gente vai ter uma vulnerabilidade importante na nossa pele, tá? Então, a gente vai lesionar, a gente vai estar bem mais sujeito a queimaduras, né? A questões em decorrência do sol. Lembrando, gente, que na dengue, se você acha que você tem dengue, você não pode tomar anti-inflamatório. Lembrando daquilo que a gente conversou lá atrás sobre o AS, lembra? Lembra que eu falei que, às vezes, as medicações anti-inflamatórias, elas podem inibir a inibição plaquetária? E essa inibição plaquetária, ela é essencial para conter hemorragia? Então, eu esmiucei isso mais demoradamente na nossa videoaula, mas eu só repassando aqui. Que a evolução do quadro de dengue, que é aquele quadro de dengue com aquele percurso comum, ele pode se tornar um choque, né? Um quadro de choque de dengue. E o quadro de choque de dengue, ele pode estar relacionado, inclusive, com quadros hemorrágicos, tá? Então, se a gente tá sentindo uma dor muito esquisita no corpo, aquela dor de cabeça, dor nas articulações, tá percebendo manchinhas, petequezinhas vermelhas na pele, vocês não vão tomar um ibuprofeno, não, tá, gente? Mas, porém, contudo e entretanto, lembrando que existem várias COX, e lembrando que esses fármacos, eles vão interagir com essa COX de forma diferente, nós temos dois fármacos que têm uma relação mais branda, que é o paracetamol e a dipirona. Lembrando que a dipirona, ela não tem um mecanismo de ação que é muito bem elucidado, não se sabe muito bem, mas parece que a dipirona, ela age num mediador inflamatório específico, que é a prostaglandina, então ela não vai mexer lá com a plaqueta, né?
Então, quando vocês perceberem que uma pessoa está sentindo dengue, ela vai utilizar, sobretudo, esses dois fármacos, que é o paracetamol e a dipirona. Tudo bem? Aqui nós finalizamos a parte de manejo da dor. Ana Paula, deu para me ouvir direitinho? Deu sim. Ótimo. Temos alguma outra dúvida? Ainda não. Não, né? Então tá já. Não. Bem, pessoal, não tem problema. Se por um acaso vocês ouvirem essa aula, depois forem ler a apostila, depois perceberem que alguma coisa não ficou muito clara na hora de responder o questionário, lembrem-se que eu estou também nas quartas e nas sextas online na plataforma, tá? Então vocês podem me contatar ou pelo fórum, ou preferencialmente pelo chatzinho de mandar mensagem, e a gente tira essas dúvidas, tudo bem? Então não precisa ser agora não, tá? Bem, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, né? Eu brinco lá na nossa apostila que nem só de dor vive o homem. A maioria dos técnicos de enfermagem aí que passam lá no CEP, enfim, parece que a primeira coisa que a gente morre de vontade de comprar, a gente fala assim, eu quero comprar um estetoscópio, eu quero comprar um esfingmomanômetro. Para quem não sabe, o estetoscópio é aquele aparelhinho de fazer a ausculta e o esfingmomanômetro é aquele aparelho que a gente utiliza para verificar pH, né? Então a gente brinca que a nossa formação de enfermagem, não só técnica, como também a do enfermeiro, tem uma relação de amor com a pressão arterial, né? Então nós saímos desse nosso primeiro momento, que é o momento de uma relação de dor, para ir agora para o momento de uma relação de amor. Para aqueles que leram a nossa apostila, eles viram que eu fiz uso de uma metodologia, né, que chama storytelling. Vocês vão ver que eu utilizo muito essa metodologia nos meus materiais didáticos, que é utilizar narrativas para ver se facilita, né, para ver se faz a nossa engrenagem funcionar mais rápido, tá? Então a gente vai contando histórias, fazendo correlações com as histórias para ver se facilita o nosso entendimento. E aí, gente, lá na nossa apostila, eu contei um pouquinho da história de como a água chega até as nossas casas, com vários perdões e várias licenças poéticas, tá, gente? Porque eu não faço a menor ideia de fato como se dá esse processo, tá? Então eu trouxe aqui um pouquinho do que é empírico. Mas o que, que a gente pensa quando a gente pensa no abastecimento de água lá da CAESB? Nós temos a CAESB, que é esse órgão responsável, né, por cuidar desse abastecimento da água. Dentro da CAES, nós temos as pessoas que pensam e que vão calcular as minúcias envolvidas nesse processo de distribuição de água. Nós vamos ter os encanamentos, que é por onde essa água vai correr, e nós vamos ter lá a nossa casa, a nossa torneira e a gente precisando de água para tomar banho. Tudo bem? Tem coisa mais revoltante do que a gente querer tomar banho, a gente precisar beber água e não ter água na nossa torneira? Então, a gente vai contar a nossa história pensando nessa grande situação lá da CAESB, tá bom? E a partir desse grande contexto, a gente vai pensar que o engenheiro que cuida lá, que vai dar os comandos na CAESB, ele vai ser o nosso sistema nervoso central, tá? A gente vai pensar que a CAESB mesmo, esse sistema de distribuição, vai ser o nosso coração, que vai, ó, bombar e mandar o sangue pela veia, tá? A água, naturalmente, vai ser o nosso sangue. As tubulações são os nossos vasos sanguíneos. E lá a ponta, a torneira aberta, desesperada, precisando de água, somos nós que somos as células. Entendido? Esses são os personagens da nossa historinha. Dentro desses nossos personagens da nossa história, esses nossos personagens primeiro vão vivenciar a primeira questão, a primeira situação. A primeira situação é: faltou água. E aí, quando a água volta, eu abro a torneira, tá aquela força michuruca, gente.
que você precisa encher uma garrafa de água, e a garrafa de água fica lá quase 30 minutos para encher, né? Ou seja, a quantidade de água que vai estar chegando lá na nossa torneira, ela não vai ser uma quantidade de água suficiente para as necessidades que nós temos, nós seres humanos. Então, a gente vai pensar que a quantidade, o volume do sangue que, por meio da tubulação, vai chegar lá na célula, ele não vai ser suficiente. Tudo bem? Essa é a nossa primeira questão. Então, a gente vai pensar que a quantidade de sangue circulante, ela vai alterar a pressão dessa água, tá? Se você abre bem pouquinho uma torneira e você deixa aquela quantidade bem pouquinha pingando, você não vai sentir pressão nela na pele, né? A gente não vai sentir nada, porque ela vem em pouca quantidade. Agora, liga a água no máximo, aquele jatão potente de água, para você ver se você não vai sentir... Opa, tá caindo. Se você não vai sentir a pressão forte batendo ali, tá? Então, a gente vai pensar nessa primeira situação que a quantidade de sangue circulando, ela vai ter uma relação diretamente proporcional. Quanto mais sangue circulando, maior a pressão arterial. Primeira questão. Primeira situação. Segunda situação que os nossos personagens, eles vivenciam é uma situação específica. Isso daí, em alguns contextos, algumas pessoas aí são mais chiques e não vivenciam isso, tá? Mas algumas pessoas, eu mesmo vivencio isso demais. Você, às vezes, deixa, na CAESB menos, tá, gente? Mas deixa, às vezes, lá uma torneira suja muito tempo, uma torneira não, perdão, uma mangueira muito tempo lá no meio do barco sem usar, tá? Vai acumulando um monte de barro na parede, né, daquele cano, daquela mangueira. E aí, quando vem a água forte, essa água sai carregando a sujeira. Então, quando você vê a água saindo, você vai ver a água saindo cheia de barro, né? Quem nunca viu uma água barrosa aí saindo, que atire a primeira pedra, né? Mas isso é bem comum. Por quê? Foi acumulando, existia aquela sujeira ali acumulada no lumen daquele cano, e quando a água passou com muita pressão, a água saiu carregando toda a sujeira. Então, fazendo uma analogia com o nosso corpo, a gente compreende que quando nós temos uma alimentação que é muito rica em colesterol, esses colesteróis, eu não sei, nunca falei essa palavra no plural. Vou até pesquisar no dicionário. Mas a gente vai perceber que vai haver um acúmulo do colesterol dentro dessa parede desse vaso, tá? Então, o colesterol vai estar ali, aderido. Colesterol é o quê, gente? Gordura, tá? Gordura. E aí, quando a gente tem uma pressão muito alta do sangue passando naquela veia, o que esse sangue com alta pressão vai fazer? Ele vai passar levando tudo junto. Então, ele vai descolar, literalmente. Ele vai romper e vai fazer com que esse colesterol que antes estava aderido em placas ateromatosas, ou seja, em placas que ficam grudadinhas na parede dos nossos vasos, ele vai sair dessas paredes e ele vai continuar circulando junto com o sangue. Só que, gente, olha o problema. No nosso corpo, nós temos vasos altamente calibrosos, ou seja, vasos que são bem grossos. Mas eles vão ficando cada vez mais capilarizados, mais fininhos, tá? Então, às vezes, aquele pedação de gordura que estava correndo na nossa artéria, uma artéria calibrosa, estava ok. Mas e quando chegar lá na artéria bem fininha? Não passa mais sangue, né, gente? Porque o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na artéria e vai obstruir, tá? Às vezes ele obstrui de uma forma total e não passa mais nada. Às vezes ele vai obstruir de uma forma parcial. Então, a gente vai ter um fluxo bem abaixo das quantidades que a gente necessita. O que seria essa obstrução na prática? Acidentes vasculares encefálicos, quando esses vasos obstruídos são na região do nosso sistema nervoso central. Vão ser infartos agudos do miocárdio, quando esses vasos obstruídos vão ser vasos coronarianos. Vão desembocar em tromboses venosas profundas,
quando esse vaso obstruído vai ser lá nos nossos membros inferiores. Quem tem aí alguém que já teve trombose por conta de varizes já viu como é que é a encrenca. E nós também temos o tromboembolismo pulmonar, que é quando esse trombozinho vai lá obstruir vasos importantíssimos no nosso pulmão. Não preciso nem dizer, gente, que o prognóstico, ou seja, o desfecho dessas situações é muito crítico, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado para que isso não aconteça. É por isso que, se uma pessoa tem um AVC, uma pessoa tem um infarto, a gente precisa controlar também a pressão dela. Que a gente precisa garantir que não vá ficar o tempo todo sendo descolados vários trombos de gordura, vários trombos de colesterol que vão causar novos acidentes. Tudo bem? Ana Paula, tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim. Tá já. Por último, gente, a gente vai pensar numa terceira situação dessa nossa historinha, né? A gente vai pensar que o nosso engenheiro que trabalha lá na CAESB, ele resolve fazer um experimento na cidade, né? Ele percebe que está na hora de trocar os vasos, não. Está na hora de trocar os canos da cidade, né? Falar assim, bem, os canos estão velhos e eu vou trocar por novos. Então, para eu trocar por novos canos, eu vou ver qual cano é o melhor. Qual será, gente, que o cano é melhor? Será que é um cano rígido ou será que é um cano elástico, complacente, né? Essa capacidade de elasticidade é chamada de complacência, né? E aí ele vai fazer vários experimentos e vai ver que os canos que são elásticos, que são complacentes, eles duram mais. Por quê? Porque quando a gente vai passar uma quantidade de água com uma pressão muito grande naquele cano, pensa comigo, tá passando uma quantidade muito alta. Então, o que esse cano vai fazer? Se ele é elástico, ele vai ser elástico, né? Ele vai esticar, né? Ele vai distender, ele vai dilatar. Agora, se a gente tem uma grande quantidade, uma pressão muito grande de água correndo num cano muito rígido, o que vai acontecer? Ele vai segurar firme enquanto ele puder. Mas quando ele não puder mais, ele vai fazer o quê? Ele vai romper. Ele vai quebrar. Que é o que acontece lá na nossa casa, quando tem um cano muito velho, aí o cano quebra e vira aquela encrenca, aquele tanto de infiltração na parede, a gente fica desesperado. No nosso corpo, esse cano quebrado pode ser um acidente vascular hemorrágico, né? Ou vai ser rompimento de artérias mesentéricas, várias coisas dessa natureza. Então, a gente vai perceber que a capacidade desse cano de aumentar o calibre e de diminuir o calibre é muito protetivo para o nosso corpo. O nosso corpo não é besta, né, gente? O nosso corpo, ele também tem um engenheiro. Então, o nosso corpo, ele percebe que a pressão está alta. O indivíduo aqui tem alguma questão nele aqui que não está funcionando muito bem, ele está com a pressão lá em cima. Eu não vou deixar que a artéria lá no cérebro rompa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu, engenheiro cérebro, vou mandar uma mensagem lá para a célula, falando, querida célula, abra o seu lúmen. Querida célula não, gente, mil perdões. Ele vai mandar mensagem para o vaso, né? Para as células do vaso. Ele vai falar, querido vaso, abra. Querido vaso, aumente o seu calibre, aumente o seu lúmen. Aumentando o lúmen, aquela pressão não vai passar com tanta força, não vai levar os trombos, né? Então, o nosso cérebro, gente, ele é muito inteligente, né? Esse nosso cérebro que vai perdão, gente, não é nem cérebro, tô falando aqui cérebro, mas nessas funções autonômicas relacionadas, a gente tem mais ação do cerebelo e do bulbo, tá? Eu peço mil desculpas. Não é isso. É cerebelo e bulbo que vão estar mais envolvidos com o nosso sistema nervoso autônomo. E aí, o que acontece? Se a gente aumenta ou se a gente diminui, a gente vai reduzir os impactos que a alta pressão ela vai causar. Professora, Entendido? Então, gente, oi. Pode falar. estão pedindo para aumentar um pouco o som. O volume? Isso.
Ixi, deve ser alguma coisa da internet. Deixa eu só trocar aqui o fone. Tá. Aonde foi que começou a ficar muito baixo o volume? Foi um aluno que falou que tá abaixo, pra mim tá bom. Tá bom? Coloquei um fonezinho aqui mais potente para ver se a gente consegue melhorar. Mas às vezes pode ficar mais baixinho mesmo em decorrência da conexão, tá, gente? Mas não precisa ficar preocupado, que eu tô gravando essa aula, eu vou disponibilizar a aula no YouTube e você pode ir lá olhar caso alguma coisa não ficou muito clara, tá bom? Tá. No mais, ficou alguma dúvida, gente, em decorrência dessas nossas três situações? Ainda não. Deu para entender? Deu. Deu? Ótimo. Bem, então, entendendo essas três situações, a gente vai começar a entender agora como vai se dar o controle da nossa pressão arterial. O controle fisiológico e o controle farmacológico, né? Vamos lá. Então, gente, a gente vai pensar que um mecanismo de ação que é muito potente para a gente conseguir controlar a nossa pressão é agindo em quem manda, né? É agindo nessa mensagem que está sendo trazida pelo sistema nervoso autônomo, tá? Por quê? Porque é esse sistema nervoso autônomo, gente, que vai comandar e que vai falar assim: opa, vamos vasodilatar, vamos vasoconstrigir. Vasodilatar, vasoconstrigir. Então, é o nosso sistema nervoso autônomo que vai conseguir perceber quando vai ser necessário aumentar ou diminuir o calibre, o lumen do nosso vaso, né? Então, o que acontece? O propanolol e o atenolol, gente, eles são fármacos que vão dar uma forcinha, que vão falar assim, ó, querido sistema nervoso autônomo, vamos aí mediar essa vasodilatação que o sistema tá feio, que a pressão tá alta, tá? Então é isso. O propanolol e o atenolol vão ser esses ajudantes que vão aumentar esse mecanismo de controle do nosso sistema nervoso autônomo, permitindo que a gente tenha vasodilatação. Então é muito comum, não sei se vocês têm algum parente que vivencia uma situação dessas, uma pessoa que já tenha vivenciado algum acidente trombótico, tenha tido um AVE, que tenha tido um infarto. Vocês provavelmente vão ver aí no uso contínuo deles o quê? Propanolol e atenolol. Por quê? Porque lembra da segunda situação lá da mangueira toda suja de barro? É exatamente isso. Compreende que, olha, fulano comeu muita batata frita, comeu muita carninha gordurosa e acumulou um monte de colesterol na veia. Então, enquanto tem esse colesterol, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar essas veias, essas artérias bem relaxadas para evitar que essa pressão alta vai lá e saia carregando trombos, tá? Então, a gente vai pensar nessa primeira possibilidade de manejo da pressão, atuando na capacidade desse sistema nervoso autônomo de mandar vasodilatar ou de mandar vasoconstringir. Ou seja, ele vai atuar no sistema nervoso central. Os dois principais fármacos, propanolol e atenolol. É importante. A Beiju aparecendo aqui de novo. É importante, pessoal, que vocês só tenham em mente que eu trago os fármacos mais conhecidos e mais comuns. Mas existem imensidões de outros fármacos. Por isso é até importante que eu explique para vocês como que cada categoria age. Porque mesmo se algum dia você vê algum nome diferente, você falar assim, vixe, o que é isso? Aí você vai lá pesquisar rapidinho na internet. Ah, ele atua no sistema nervoso autônomo, promovendo a vasodilatação. Opa, a professora Evane já falou disso comigo. Então, esse fármaco aqui, ele parece com atenolol, né? Então, a gente vai conhecendo como atuam esses principais mecanismos e quais são os fármacos mais comuns. Lembrando que
Existem muitos outros, tudo bem? Mas, gente, nessa primeira fase não funcionou, tá? O atenolol e o propanolol, ele não conseguiu impedir que a mensagem do sistema nervoso chegasse, tá? Chegou lá perto da nossa artéria. Nossa artéria falou assim, vixe, eu preciso então responder ao chefão, tá? Então, eu preciso vasodilatar ou vasoconstringir. O que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente tem um vaso bem apertadinho, bem constringido, constrito, nós temos a ação de uma importante substância que se chama angiotensina. É fácil da gente pensar só olhando para o próprio nome. Angio vem de vasos, né? Angiotensina. Vasos tensos, vasos constringidos. Então, se essa angiotensina, ela tá aqui, ó, né? Totalmente controlando e mandando a célula ficar constrita, eu preciso fazer com que essa angiotensina pare de trabalhar, né? Falou, opa, angiotensina, maneira aí nessa ação que a gente não quer mais esse vaso constrito, não. Então, pensando nesse contexto, nessa situação da ação da angiotensina, nós temos duas classes de fármacos, dois principais mecanismos de ação. Um mecanismo de ação que vai impedir que a angiotensina se ligue lá à parede do vaso, ou seja, se a angiotensina não manda o vaso constringir, o vaso naturalmente vai ficar vasodilatado, relaxado, tá? Então, a losartana e a valsartana, os principais expoentes desse mecanismo de ação, elas vão ser capazes de impedir que a angiotensina haja promovendo vasoconstrição. Se a angiotensina não age de forma a promover a constrição, o vaso vai permanecer relaxado. Lembra quando a gente falou lá nos anti-inflamatórios que a gente podia tanto inibir a ação da substância como inibir a síntese da substância? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Então, a losartana e a valsartana, elas vão ser análogos lá aos AINES. Elas vão impedir que a substância haja, tá? Ela vai inibir a substância. Substância, no caso, a angiotensina, tá? Losartana e valsartana inibem a angiotensina. Só, gente, que a gente pode atuar impedindo que a angiotensina seja sintetizada, tá? Ou seja, que a angiotensina seja produzida. Então, o análogo, lembra da COX? A COX que a gente viu lá na dor? A COX que parecia estar envolvido na produção dos mediadores inflamatórios? A COX aqui da pressão, ela vai ser os inibidores da ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina. A ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, ela é essencial para que a angiotensina seja produzida. Ou seja, se o fármaco inibidor da ECA, ele inibe essa enzima vai impedir que a angiotensina seja produzida. Se a angiotensina não for produzida, não vai ter ação da angiotensina que produz a vasoconstrição. Se não tem angiotensina promovendo vasoconstrição, o vaso vai ficar relaxadão. Ok, pessoal. Ana Paula, ok aí. Pessoal que falou do volume, Ok. tranquilo? Tudo de boa. Pessoal, Tranquilo. vocês estão gostando, gente? Tá dando para entender como é que tá aí a situação? Pode falar aqui no chat que eu tô vendo vocês, tá? Falem comigo. Eu sou carente. Professora, licença. Professora, a senhora vai fazer aulas para a gente, assim, nas quartas e nas sextas também? Ou vai ser só para tirar a dúvida? Porque, assim, eu acho muito importante ter, né?
Então, todas as etapas, eu vou fazer uma aula assim. Porque a gente compreende que algumas pessoas, elas entendem melhor lendo, outras pessoas entendem melhor com a aula. Então, em todas as etapas, vai ter uma, né? Nessa nossa etapa específica, vai ser só essa. Só que aqueles que de alguma forma falou, mas eu estava sonolento, eu não consegui prestar muita atenção, eu pesquei, eu vou deixar essa aula gravada e disponível para vocês lá no YouTube, sabe? Então, quando vocês forem olhar as videoaulas que a gente disponibiliza aqui, cliquem no link e entrem no YouTube do nosso curso. Todas as nossas aulas, elas vão ficar lá, disponíveis para vocês, tá bom? Então, se por um acaso ficou um pouco confuso, se vocês estão um pouco sonolentos, se está cansado do trabalho, vocês podem ir lá rever depois. Eu só considero importante que vocês estejam sempre aqui comigo nas nossas aulas síncronas. Por quê? Porque aqui é o nosso espaço de interação, tá? É aqui que vocês me dizem o que não ficou muito claro, o que ficou esquisito na minha fala, para que eu consiga melhorar, tá bom? Mas vai ficar disponível lá. Agora, nas quartas e nas sextas, nunca é presencialmente. É sempre via chat, tá bom? Então, uma coisa também bem interessante, às vezes não vai acontecer sempre de dar certo, mas sempre busquem fazer a leitura da apostila antes. Porque às vezes aquilo que não ficou muito claro na apostila, você já vem com a dúvida para cá. E aí, se eu não sanar na minha fala, no final você pode falar, ah, professora, mas teve aquele ponto da apostila que não ficou muito claro para mim, tá? Então, vamos tentar ir conduzindo o nosso processo de aprendizagem assim, porque a gente sabe que o ensino à distância, tem alguns percalços, né? Professora, tem mais uma coisa. Uhum. Sobre as questões do fórum. Como Uhum. são questões abertas, a gente vai fazer um debate com as respostas para a gente saber qual é a resposta correta, porque assim, o português tem muita interpretação, então a gente interpreta de uma forma e às vezes é outra. A gente vai fazer isso, vai fazer algum fórum de debate para ver qual é a resposta certa? Então, eu não tinha pensado nisso, mas eu acredito que seja muito interessante. Conforme eu estou só esperando mais uns dias para vocês terem tempo, mas amanhã eu vou entrar e eu vou dar uma boa mexida lá no fórum. Vocês vão ver que eu vou interagir com as respostas de vocês, vou problematizar um pouquinho, tá? Porque uma coisa que você falou é muito interessante, né? Existem não somente o português, né? O português também, mas existem várias formas de pensar também, né? Existem várias construções de conhecimento. Então, o nosso espaço do nosso fórum, gente, ele é um espaço muito rico, porque ele é um espaço de construção de um conhecimento que é colaborativo. Então, às vezes, não se sintam acanhados. Vocês veem uma coisa, um colega falando alguma coisa, você fala, nossa, mas fulano, isso me fez pensar isso, isso e isso. E é bem isso que eu vou fazer no fórum. Eu vou começar a interagir com as respostas de vocês para a gente ampliar a nossa discussão. Então, é sempre muito bom para a gente tirar as nossas dúvidas que a gente entre no fórum e veja depois, né, o que a professora debateu lá para a gente fechar um pouquinho o conteúdo da construção. O que nada impede também que na nossa próxima aula síncrona a gente tire um tempinho no início da aula para a gente aparar essas questões. O que vocês acham? Para mim tá bom. Então, Então tá bom, mas não deixem de olhar o fórum depois, tá, gente? Eu quero tornar esse nosso processo o mais rico possível, já que a gente está tão distante, que a gente fique bem pertinho aqui, pelo menos as nossas letras, tá? Então retornem lá sempre que possível. Bem, gente, a nossa aula está quase acabando, deixa eu só finalizar aqui a nossa última classe de farma. Não, antes disso, né, gente? A gente precisa pensar que essa ação desses fármacos, ela pode atuar em vários órgãos diferentes. Em vários órgãos diferentes, nós vamos ter a ação da circulação. Então, são fármacos que podem ter vários efeitos adversos. Então, a gente pode perceber uma pessoa que vai ter aumento de sudorese, pessoas que às vezes vão começar a utilizar o fármaco e vão acabar ficando hipotensas mesmo, né? Vão ficar tontas, sonolentas, porque a pressão baixou demais. A gente pode ver também uma alteração na frequência cardíaca, porque o nosso coração é acostumado com a pressão autona lá,
Quando a gente baixa a pressão, o coração fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu bombear mais rápido para ver se volta ao normal. E também nos nossos pulmões a mesma coisa. Se ele percebe que tem alguma coisa acontecendo ali, coração batendo mais rápido, pressão mais baixa, vai falar assim, opa, deixa eu respirar mais rápido para ver se eu consigo manejar. Então, a gente precisa pensar que atuar com o controle da pressão arterial pode impactar, sobretudo, naqueles 2 primeiros fármacos que eu falei para vocês, que é o propanolol e o atenolol. Por quê? Porque eles vão atuar lá no controle. Porque os outros vão atuar de uma forma mais direta, lá bem pertinho do nosso vaso. Mas quando a gente está tendo uma atuação em sistema nervoso autonômico, isso pode impactar em várias questões do nosso corpo. Por isso que a gente percebe esse tanto de efeito adverso, tá? Então, só repetindo para ver se a gente ouvindo, a gente assimila mais. A gente vai ter aumento da sudorese. A gente pode desenvolver um quadro de hipotensão, onde essa pressão vai baixar bastante. A gente vai ter tontura, a gente vai ficar confuso. Nós podemos ter aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória de forma refratária, ou seja, respondendo a essa diminuição dessa pressão. Ok? E agora, ainda falando sobre pressão arterial, nós precisamos lembrar, gente, da nossa primeira situação que a gente falou lá do nosso storytelling. Lembra que a gente falou assim, nossa, mas aí a gente fica muitos dias sem água e aí quando a água começa a voltar, ela volta toda michuruca, com uma pressão bem baixinha. Quando a gente pensa nessa situação, gente, eu me lembro de ter posto lá na apostila de vocês para vocês pensarem. Olhando para essa situação, qual seria uma outra possibilidade de intervenção para que a gente baixasse essa pressão? Aqueles que ainda não fizeram, já tem aqui um spoiler, já tem aqui a resposta da pergunta, tá? Porque uma outra possibilidade de atuação para a gente diminuir a nossa pressão arterial é mexer na quantidade de sangue que está circulando, né? Pensando que a maior parte do nosso sangue é água, tá bom? Então, todo esse sangue, essa quantidade de sangue que está circulando, ela vai passar pelos rins e o rim vai ali falar, opa, precisa de mais água, precisa de menos água, e quando tem água demais, o rim faz o quê? Vai excretar essa água, tá bom? Então, para a gente manejar essa pressão, a gente pode fazer o quê? A gente pode diminuir a quantidade de sangue. Para diminuir a quantidade de sangue não é sangria não, tá, gente? A gente não vai voltar lá para os tempos medievais, pegar uma faca, opa, deixa eu sangrar aqui um pouquinho para diminuir o sangue, porque tá russa aqui a minha pressão. Não é isso, tá, gente? A gente vai pensar na diminuição desse volume sanguíneo, aumentando a nossa diurese. A gente vai aumentar a nossa frequência de ir no banheiro fazer xixi, tá bom? Isso é uma coisa que incomoda muito as pessoas que usam diurético. Gente, se vocês vão ver eles reclamando o tempo inteiro que eles não aguentam mais ir no banheiro fazer xixi. Justamente por isso. Porque os fármacos diuréticos, eles vão atuar no sentido de aumentar a nossa diurese. Tudo bem? Diurese diminui, a diurese aumentada, isso vai requerer que mais água seja retirada do sangue. Se tem água saindo do sangue, o nosso sangue vai diminuindo a quantidade. Essa é a ação dos nossos fármacos diuréticos. O nosso principal fármaco diurético, lembrando que existem vários outros, mas o mais conhecido é a furosemida. Tudo bem? Pessoal, muita informação, né? Eu sei que é muita coisa. Eu sei que às vezes lá no espaço presencial nós teríamos maior tempo para debater cada um desses pontos. Mas infelizmente, em decorrência aqui do Covid, em decorrência da nossa situação de pandemia, a gente precisa se adaptar, né? E lidar com a situação da forma como ela está posta, tá? Então, é muito importante
importante que vocês utilizem todas as etapas, todas as etapas não, todas as atividades dentro de cada etapa, de modo a potencializar esse conhecimento, tá? A professora Evelyn, gente, tem gastado um tempo danado planejando esse material para vocês. Por quê? Porque eu compreendo que farmacologia é uma disciplina muito densa. Ela é uma disciplina muito densa porque ela requer que a gente compreenda antes como o nosso corpo funciona, né? Então, para eu falar como o fármaco age, eu primeiro preciso falar como o corpo age. Então, é coisa pra dedéu, gente, é coisa pra dedéu. Então, a gente faz a leitura, a partir da leitura, a gente vai para a videoaula, onde eu vou elencar algum ponto específico para a gente conseguir trazer uma visão crítica do que a gente viu na apostila, que foi o caso desse contexto onde a gente falou da dengue, né? Então, leiam a aula, participem da aula síncrona. Ficou muito densa a aula síncrona, nesse momento eu não dei conta de capturar tudo. Assista novamente, vocês teriam que ir todos os dias para a escola à noite, passar 3, 4 horas lá. Então, não tem problema assistir 2 vezes a aula síncrona, tá, gente? Aproveitem, revejam a aula síncrona e participem do fórum, tá? Porque a partir do fórum, a gente vai conseguir problematizar ainda mais e aprender com os colegas. Considerando que eu acho que foi a Paula mesmo, né, que falou isso, da questão das diversas nuances de como cada um vai colocar lá, às vezes eu não vou entender muito bem como a professora Evelyn falou, mas às vezes o colega vai falar de uma forma clara e aquela forma vai se comunicar comigo. Então, vamos colaborando e levando o fórum com bastante seriedade, porque o fórum ele vai ajudar vocês a facilitarem esse processo de construção deste aprendizado. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? A princípio, né? Porque eu estarei sexta-feira ainda tirando dúvidas sobre essa temática. Professora, Até agora não. professora, Oi? eu tenho o questionário online, eu fui responder e tinha algumas perguntas que estavam incompletas, aquelas perguntas de verdadeiro ou falso. Tinha só para você julgar, mas não tinha o restante da questão. Aí ficou meio difícil de responder. Sim, Catarina, eu vou até pedir desculpas. Eu até brinquei com a Dailene e falei que eu já estava morrendo de vergonha dessa situação, né? Mas a gente não sabe muito bem o que é que deu no Moodle, que o Moodle desconfigurou uma vez, aí eu fui lá e configurei. Aí, de novo, desconfigurou. Então, eu estou contando muito com o auxílio e com a ajuda de vocês nesse processo. Vocês têm 3 tentativas, tá? Então, a situação ela já está normalizada. Eu reconfigurei tudo lá. Se vocês perceberem que tá esquisito de novo, me avisem que eu corro lá e reconfiguro tudo, tá? Porque a gente não sabe muito bem que bug que deu aí. Mas vocês têm 3 tentativas, tá bom? Então pode retornar lá e, e ver. E repetir, utilizem as tentativas, tentem aumentar a nota de vocês, porque quanto mais vocês forem repetindo, mais vocês vão conseguindo consolidar. Tatiana, tudo bem, tá? Eu gostei bastante da sugestão de vocês. Eu vou organizar para que na aula da semana que vem a gente tenha uns 10 minutinhos de debate. Vou separar alguns tópicos, algumas questões para a gente conseguir debater aqui. Tudo bem? Ótima sugestão. Por último, meninos, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, enquanto vocês vão pensando aí. O Aldemar perguntou aqui: quando estará disponível a aula de hoje? Gente, amanhã, tá? Só vou fazer uma capinha e vou subir o vídeo, porque demora um pouquinho para subir esses vídeos. Vai estar disponível amanhã. Aí, quando estiver disponível, eu vou de novo disponibilizar em todos os grupos, avisar do link. E vou ver se lá no Moodle ou lá nos materiais complementares tem como eu deixar o linkzinho também disponível para vocês. Tá bom? Vou mandar mensagem nos grupos do WhatsApp, vou mandar mensagem no Moodle para vocês e vou tentar disponibilizá-lo também na aba de materiais complementares lá da nossa sala de aula, tá bom? Deixa eu só parar aqui a apresentação, só um pouquinho. Bem, por último, só
a gente finalizar, eu só queria trazer algumas questõezinhas aqui com vocês, só para a gente entender muito bem como é que está funcionando esse processo. Todo o nosso curso de enfermagem, gente, ele é pensado para ser um curso presencial. Quando a gente faz um planejamento, quando a gente faz o plano de curso de cada uma das disciplinas de forma presencial, a gente precisa pensar em recursos didáticos que respondam às necessidades do ensino presencial, tá? Quando a gente sai do ensino presencial e a gente vai para o ensino à distância, a gente percebe que o sapato aperta o calo, tá? Por quê? Porque quando é o presencial, a professora vai lá, prepara uma apresentação no PowerPoint, conversa com vocês, está tudo ok. Mas quando a gente está falando do presencial, a gente precisa pensar que o professor, ele passa muito tempo fazendo as pesquisas, fazendo uma construção de um material didático, escrito, fazendo a construção de videoaulas, mediando o fórum, corrigindo as atividades. E, infelizmente, o governo, a forma como a Secretaria de Educação compreende esse processo todo, não permite que a nossa carga horária seja aumentada, né? Então, a nossa solução dentro desse processo de construção de materiais didáticos é que a gente separe alguns dias específicos para estar com vocês, debatendo, tirando dúvidas, e alguns dias o professor precisar parar para trabalhar com esse material didático. Ana Paula falou que travou. Alguém poderia dar uma devolutiva se de você está ok? Catarina disse que está normal. Ok. Então, galerinha, às vezes, quando a professora ela não responder vocês, não é de maldade. Mas pensem que quando vocês estão trabalhando, estudando, escrevendo, e vocês estão com o WhatsApp ligado, vocês compreendem que vocês não conseguem servir a dois senhores, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai separando para que eu consiga estar de corpo presente, totalmente disponível para vocês na segunda, na quarta e na sexta, para a gente responder as dúvidas. E na terça e na quinta, a professora Evany, ela não está com vocês nos grupos, ela não está com vocês tirando dúvida, oferecendo as notas, porque a professora Evany está lá batendo cabeça para construir o material didático de vocês, tudo bem? Então, quando vocês me mandarem uma mensagem e eu não responder para vocês de imediato, não fiquem com raiva da professora Evany, tá, gente? É porque a professora Evany realmente continua dedicada ao processo de ensino e aprendizagem de vocês, mas numa outra perspectiva, tudo bem? No mais, pessoal, conseguiram pensar? Surgiu mais alguma dúvida, alguma sugestão? A Ademar gostou da aula, Catarina. Fico feliz, tá, gente? A gente vai tentando aí mediar, tornar essa linguagem mais acessível. Então, para que seja cada vez mais acessível, não se sintam acanhados. Podem falar o que aqui não ficou entendido, qual foi a dúvida que surgiu, o que a professora pode melhorar, se o fone está ruim, se o microfone está ruim, para a gente conseguir ir aperfeiçoando o nosso processo do EAD, tá bom? É isso. Ficamos combinados assim, vocês não me ligam, eu não procuro vocês. A gente se encontra na semana que vem, assim que eu montar a próxima etapa de vocês lá no ambiente virtual. Eu já vou deixar marcadinho, isso provavelmente vai ser na segunda, tá, gente? Porque eu não gosto de deixar a aula síncrona para o último dia, porque eu acho que vocês perdem potência. Acho que vocês podem retornar agora para o fórum, podem retornar para o material didático com mais propriedade para estudar, como vocês estão falando aí. Então, eu vou deixar para a próxima segunda a nossa aula síncrona, tudo bem? Vou deixar lá marcadinho, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Abrirei a sala 40 minutos depois. Peço que vocês entrem anteriormente para a gente conseguir começar a aula como foi hoje. Que, por sinal, excelente, viu, turma? Excelente mesmo. Muito pontuais. E, a partir disso, às 6 horas, 6h05, o mais tardar, eu começo com a nossa aula.
quarta-feira, vou começar a nossa aula debatendo as questões tangentes ao fórum, tá bom? Então, quem quiser a correção do fórum, não cheguem atrasados. Tudo bem? Galerinha, um grande abraço. Qualquer novidade, mando mensagem para vocês. Agradeço a presença e a pontualidade. E um cheirinho, tá bom? Se quiserem abrir a câmera aí, só para os colegas verem a cara de vocês, matarem a saudades aí, fiquem à vontade, tá? E a nossa aulinha de hoje acabou.